Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. Vamos para a Europa, direto de Londres, Ulisses Neto. E a ressaca, não é? Para o povo catalão, Ulisses Neto. Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, ou há mais mistérios na Espanha do que sonha a nossa vã filosofia, ou é uma situação esdrúxula mesmo, quase infantil, porque ontem o presidente de governo catalão, o Carles Puigdemont, chegou a dizer que estava declarando a independência, a autonomia, a independência, a autonomia da região de forma unilateral, mas estava deixando a decisão em suspenso. Declarou a independência, mas deixou em suspenso logo em seguida, porque queria abrir espaço para o diálogo, para a negociação, dar tempo para uma negociação. Acontece que o tempo tem jogado contra, né, a causa separatista catalã, desde o referendo até essa declaração ontem. Esse espaço, que foi de praticamente 10 dias, tinha uma intenção de desgastar o governo de Madrid por causa da reação policial, né, a violência cometida pela polícia no dia da votação. Isso pegou muito mal para o governo de Madrid, só que o que aconteceu foi o contrário no final das contas, né? Porque o governo da Catalunha acabou sofrendo mais pressão internacional, pressão da União Europeia, e o governo de Madrid deixou claro que não iria negociar nada. Aí hoje, agora há pouco, o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, fez uma declaração para reagir a essa declaração em suspenso de independência da Catalunha, e ele falou o seguinte, vamos ouvir. El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor. O Mariano Rajoy está dizendo é o seguinte, né? Declararam independência ou não declararam? Né? O que aconteceu? Como a confusão está ganhando outra proporção? O que o Mariano Rajoy pergunta e diz para o governo catalão é o seguinte: se vocês declararam independência mesmo, então a gente vai acionar o artigo 155 da Constituição, que prevê a intervenção na região. Se não declararam, a gente volta para um estado de legalidade, resolvida a questão, e aí a vida que segue, acabou o problema na Catalunha, pelo menos temporariamente. Essa pergunta aqui, o primeiro-ministro Mariano Rajoy, parece até jogo de truco, né? Um pede truco, outro dá 6 e ninguém mostra as cartas, é assim que está a situação lá na Catalunha. De fato, o que parece mesmo é que a situação, o movimento separatista está cada vez mais asfixiado e não tem saída. Nenhum dos dois lados quer radicalizar, o que de certa forma é bom, né? Ninguém quer pagar para ver, mas o que aparece mesmo no momento é que a situação ela vai permanecer como estava e que a causa separatista da Catalunha vai precisar de mais tempo para conseguir chegar a uma negociação de um referendo negociado, autorizado pelo governo central, viu, Carlos? Ulisses, isso você fez uma citação indireta do Shakespeare. A gente podia aproveitar também dizer que o presidente da Catalunha, né, da Generalitat, ele é ser ou não ser, porque não dá para entender. Ele começa dizendo independência e termina o discurso dizendo que vai fazer a negociação, etc., voltando atrás. Até nós brincamos aqui de manhã, falou que é uma espécie de PSDB, né? Porque a gente não sabe qual é a posição, né? Se é independência ou não, né? Mas pegando o teu gancho do Shakespeare, é o ser ou não ser. É ou não é? Agora, o caminho é esse, realmente uma questão muito complicada. Tem a Constituição Espanhola aprovada por larguíssima margem, né, em 78, por aí, acho que quando teve o plebiscito, né? Inclusive a votação na Catalunha foi superior à média da votação na Espanha, né? Então tem de seguir o que determina a Constituição. Aí você tem que ter um plebiscito, salvo engano, pelo que eu conheço pouco da Constituição Espanhola, mas em toda a Espanha, não é só na Catalunha. É diferente do caso inglês, né, que você lembrou muito bem ontem, o caso da Escócia, né? Que aí funciona diferente. E lembrando, inclusive, que a Inglaterra não tem Constituição, né? O Reino Unido, melhor dizendo, né? É interessante como é que a coisa toda é diferente aí. Agora, no caso da Catalunha, teria de passar necessariamente por uma consulta, só se tiver uma interpretação diferente, mas uma consulta a todo o eleitorado espanhol, né? A análise que se faz aqui, professor, é de que a causa catalã ela vai ter que seguir um processo semelhante talvez ao da Escócia, no sentido de que o processo vai levar muito tempo. E esse pode ser apenas mais um capítulo dessa maturação, né, das negociações com o governo central, e aí seguindo, evidentemente, as regras espanholas, mas
não adianta, esse momento agora não vai terminar num Estado catalão independente, pelo menos esses são os indícios que a gente tira da confusão toda. Ulisses, um bom trabalho para você, um ótimo dia, até mais. Obrigado, bom dia a todos, até amanhã.